Esse texto que nós lemos relata a história dos filhos do sacerdote Eli, homens que Deus tinha separado para cuidar da obra de Deus, fazer o trabalho de cuidado das coisas santas, onde o povo de Deus naquele tempo não tinham livre acesso a Deus. Não era todos que poderiam chegar-se diante de Deus e oferecer sacrifícios e falar e interceder junto ao povo perante Deus. Tais incumbências eram por parte do sacerdote. Era o sacerdote que tinha essas incumbências, essas obrigações, esses trabalhos. Eram os sacerdotes que tinham que levar diante do povo. Era o sacerdote que tinham que oferecer diante de Deus aquilo que o povo trazia. O sacerdote naquele dia também, naqueles dias, irmãos, era alguém de muita estima, alguém que tinha muito respeito e autoridade diante do povo, porque era eles que falavam com o povo, com Deus a respeito do povo. Era eles que sacrificavam, eles que pediam perdão por aquilo que o povo fazia. Era eles que lidavam com o sagrado diretamente. Não era o povão, eram os sacerdotes. Os sacerdotes também eram separados em uma tribo. Eles saíam da tribo de Levi. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Então, eu quero agora esse que vai ser sacerdote. Não pode ser de que tribo? Então não era todos que poderiam assumir o sacerdócio, como foi levantado reis naqueles dias de uma outra linhagem. Por exemplo, Saul é de uma linhagem, Davi é de uma outra linhagem. Os sacerdotes todos tinham que ser da tribo de Levi. Então era alguém de muita autoridade diante do povo, diante do rei, diante de toda a nação. E esperava-se deles, daqueles sacerdotes que usavam estola sacerdotal, como o Senhor diz aqui, como o profeta diz para Eli, que usava a estola da autoridade. Esperava-se deles compromisso, aliança, fidelidade, comunhão com Deus, responsabilidade com aquilo que foi dado a eles. Veja bem, o sacerdote era alguém que uma vez por ano entrava em um lugar chamado Santo, e ali ele entrava para falar com Deus, e ali a glória de Deus o tomava, de maneira que se eles estivessem em pecado, se eles estivessem contaminados, eles poderiam ser exterminados ali. Então, era alguém que realmente, irmãos, deveria carregar uma aliança, um compromisso de lealdade, de integridade e de honra diante de Deus e do povo. Porém, a Bíblia relata que os filhos de Eli, que nós lemos aqui agora o texto, eles estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. No verso 12 nós lemos que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E esse Belial aqui não é uma pessoa. Belial não era alguém, não era um lugar. Belial era uma expressão. Filhos de Belial, que significa alguém que não se importa com Deus. Olha o que ele diz aqui, filho de Belial, porque não se importava com Deus. Também filho de Belial é alguém sem valor, alguém imprestável, alguém maligno, alguém que não está nem aí com nada, alguém que não leva a vida a sério. Veja bem, irmãos, alguém que não se importava com Deus, alguém que era imprestável, ou seja, ele estava diante do que presta, tinha autoridade, mas não fazia nada que prestava. Alguém que tinha um mau valor, porque seriam os sucessores de Eli, ou seja, os próximos sacerdotes a assumir. Era alguém que não tinha valor algum, não tinha um respeito, estava lá por causa do cargo, estava lá por causa da lei que tinha colocado eles lá, mas não tinha graça do povo, não tinha nem diante do povo, nem diante de Deus. Também Belial significa alguém maligno, ou seja, alguém sócio do mal, alguém que é aliado das trevas. Ou seja, é como, vamos lá, um policial que tem autoridade, um policial tem que fazer o bem, combater o crime e tudo mais, e ele veste a farda, coloca a farda para trabalhar e espera-se dele que ele combata o crime. Mas veja bem,
Imagine só, um policial que está combatendo o crime, mas ao mesmo tempo ele é sócio dos criminosos. Ele é parte de uma milícia ou, sei lá, de uma gangue. E na hora do trabalho ele veste a farda. Ou seja, ele é bom e ele é mau, porque ele faz o bem quando está com a farda diante de todo do público, mas quando tira a farda está lá fazendo o que é mal. Ou seja, alguém maligno, alguém sócio das coisas ruins, do que não presta. Imagine se tem crente assim, irmãos, tem filho de Deus, não vou falar crente não, porque soa-se como algo religioso, mas imagina-se que tem filho de Deus que ainda continua na mentira. Imagina-se se tem filho de Deus que ainda continua-se na prostituição. Imagina se tem filho de Deus que continua roubando, enganando, sendo falso, coisas da carne. Imagina se tem filho de Deus que não se importa com Deus. Será se a gente encontra pessoas assim nos dias de hoje? Pessoas que não se importam com as coisas de Deus, não se importa, ou seja, o temor já era. A Bíblia diz também nos livros proféticos que no final dos tempos, por causa da iniquidade, o amor de poucas pessoas iriam se esfriar, gente. Muitos iriam se esfriar. Muito. Não estava falando que a pessoa ia deixar a religião. Não estava dizendo que a pessoa ia largar a religião. Não estava dizendo que a pessoa ia voltar para outras religiões ou fazer somente o que fazia lá anteriormente, não. O que ela estava dizendo iria esfriar o amor dessas pessoas dentro das igrejas, dentro de uma religião. O amor delas ia se esfriar. E quando se esfria o amor, perde-se os princípios. Quando se esfria o amor, acabou tudo, gente. Quando não há amor, há maldade. Quando não há amor, qualquer proposta do mal, ela é aceita. Veja bem, quando o marido ele já não tem mais amor, ele perdeu a afeição total pela sua esposa, qualquer proposta, qualquer coisa, ele vai traí-la. Porque já não tem mais amor, já não ama, ou seja, ele já não tem mais, não carrega em si mais nenhum princípio, porque o amor se esfriou. Mas por que o amor se esfria? Por causa da iniquidade, onde muitos iriam se esfriar. Eu pergunto a você, irmão, o teu amor está se esfriando? Você é alguém que sente, ou né, você deve saber isso, não é seu pastor ou a igreja, que você está baixando a guarda, que você é alguém que já não se importa tanto com Deus como deveria importar, que você é alguém que já não leva tão a sério a vida com Deus como deveria levar. Veja bem, irmãos, que a Bíblia nos diz isso, que nos finais dos tempos, e eu pergunto a você, quando é os finais dos tempos? Quando começou os finais dos tempos? Em que tempo é esse? Se não, depois que o preço foi pago na cruz. Então o final dos tempos não é agora, hoje, em 2026. Os finais dos tempos começou onde o preço foi pago, onde pela graça todos podem ser salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esses finais dos tempos começou ali, onde pela graça nós temos acesso hoje. Hoje, literalmente, nós não precisamos de um sacerdote para oferecer sacrifícios diante de Deus a nosso favor. Hoje nós não precisamos diretamente de um sacerdote para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Hoje nós podemos entrar mediante o nome de Jesus, mediante a nossa fé e a nossa entrega. Porém, os princípios de Deus não mudou, porque a graça nos trouxe de volta para termos paz com Deus. Os princípios não mudaram, porque agora você pode falar com Deus. Isso não significa que você não precisa percorrer pelos princípios estabelecidos por Ele desde o início. E veja bem, irmãos, quando Deus chamou o profeta, esse homem que a Bíblia cita aqui no verso 27, que diz, veio um homem de Deus, a Eli, veio um homem de Deus. Geralmente, quando nós já não conseguimos, já não temos mais ouvido a voz de Deus, quando nossas práticas, condutas, quando nós já estamos mais tão conectados, Deus envia, Deus vai movendo os céus e terra, envia alguém dizendo, está errado, não está certo, acorda. E nos dias de hoje, irmãos, o que a gente tem mais feito é isso, é dizendo, igreja, crente, acorda, veja como você está, vê se esse caminho que você está andando é o caminho que Deus preparou. Veja que essa vida que Deus tem, se essa vida que você está vivendo é a vida que Deus tem para
você, porque tem muita gente dormindo ainda, irmãos, mas Deus quer que você acorda, uma oportunidade está vindo, uma graça, uma glória está vindo, para que você restabeleça a paz e o descanso diante dele, amém? Semana passada eu ministrei aqui falando, sobre a importância do descanso, e alguns depois, durante a semana, falaram: bispo, eu não entendi direito, o senhor estava meio contrariado com alguma coisa, o senhor citou algumas igrejas, se as pessoas não se adaptassem aqui, tinha uma igreja tal, tinha uma igreja tal, o que o senhor estava querendo dizer com isso? E eu falei assim: mas você prestou atenção na mensagem? E algumas pessoas falaram, e eu saí perguntando a alguns irmãos: gente, vocês ouviram o culto domingo? Vocês viram o que eu quis dizer? Vocês entenderam a palavra? E teve um que falou assim para mim: bispo, eu entendi claramente a palavra. O senhor não estava aqui estimulando alguém para outra igreja ou algo desse jeito, não. O que o senhor estava dizendo é: não vale a pena você ficar aqui contrariado, chateado, aborrecido com alguma coisa que você não concorda. Se você é alguém que está aqui, não concorda, não acredita, não põe crédito na sua igreja, logo a palavra que está saindo aqui não flui para você. E eu vou mostrar para vocês no texto que isso é verdade. Palavra não creditada, não recebida. Eu estava dizendo isso, porque há um descanso para quem obedece. Deus, naquele texto de Hebreus capítulo 4 que eu preguei aqui domingo, estava dizendo para o seu povo, o povo de Deus, e para a igreja. São duas instituições que Deus criou: o povo dele, Israel, e a igreja. E Deus estava chamando a Israel para crer, porque eles andavam pela lei. E Deus estava dizendo: eu tenho um descanso para vocês, eu tenho paz, eu tenho proteção. Isso é descanso. Deus estava dizendo: eu quero que vocês conquistem para vocês desfrutar. Eu não quero que vocês desfrutem antes de conquistar, porque esse é o verdadeiro descanso. Quando você trabalha e depois você descansa. Você esforça, depois você desfruta da sua conquista. E Deus estava dizendo: eu tenho proteção para vocês se vocês agora creem. Estava falando para Israel e estava falando para a igreja: igreja, se vocês me obedecer, porque o problema da igreja não é ter fé. O problema de Israel é ter fé em Jesus. Da igreja não. O problema da igreja é obedecer. Fé, irmãos, você vai olhar por aí: gente, você tem que crer em Deus? Creio. Está por aí, que Jesus é o Senhor? Eu creio. A grande população, a grande parte das pessoas crê em Deus. A questão é obedecer. E Deus está dizendo para a igreja: eu tenho um descanso para vocês. Eu tenho paz, eu tenho proteção, eu tenho o verdadeiro Shabat, que é paz e descanso. Foi isso que ele prometeu. Inclusive ele falou: eu mesmo me esforcei, eu trabalhei 6 dias, e no 7º eu entrei no Shabat. Ou seja, eu me esforcei, eu me sujeitei, eu me submeti. Agora eu vou desfrutar do que eu busquei. Então eu estava dizendo: se vocês me obedecer, vocês não serão sacrificados. Quem obedece não sacrifica. Quem desobedece vai ser exposto. Quem está entendendo, irmãos? Então veja bem, quando eu citei algumas igrejas, estava estimulando você a sair. Estava dando exemplo, porque tem pessoas que falam: concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto. E fica, sabe, ali, sem receber o que Deus tem para você. Por causa dessas discordâncias, que a gente chama de discordâncias bestas, que não tem sentido nenhum. Então veja bem, irmãos, preste bem atenção no que Deus tem para você nessa noite, amém? Então, os filhos de Eli, que estavam andando contrário àquilo que era estabelecido, eles foram tidos como filhos de Belial, porque eles não se importavam. Mas Deus já tinha ido e falado com Eli, tanto que no verso 22, Deus desperta Eli, Eli vai nos seus filhos e aborda de uma maneira bem superficial, dizendo: olha, meus filhos, eu tenho ouvido falar mal de vocês aí, o povo está reclamando do que vocês estão fazendo, o povo já não está gostando, e é muita reclamação. O que é que vocês acham de vocês parar com isso? Ou seja, Eli não tomou uma posição, uma decisão, Eli não foi decisivo, ele não desenvolveu aquilo pela qual ele tinha de conteúdo, a autoridade que ele tinha para chegar e dizer não a isso. Pelo contrário, ele fez uma consulta superficial com os filhos e diz: olha, eu estou ouvindo falar de vocês aí e tal, mas
que vocês acham de vocês obedecer? Sabe, irmãos, e eles não obedeceram, não ouviram o pai. E a Bíblia diz aqui que eles não ouviram, entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha o que o texto fala aqui no verso 25. E entretanto não, na parte B, entretanto não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matar eles. Sabe por quê, meu irmão? Eles não se arrependiam mais. Então aquilo que o Eli, o pai, falou para Ofni e Finéias, não surgiu nenhum efeito. O coração deles estavam duros. Lembra que era Deus que endurecia o coração de Faraó quando Moisés chegava e falava, e Faraó, não, tá bom, eu vou liberar. Daqui a pouquinho Faraó endurecia o coração e vinha uma praga. Você sabe por que é, irmãos? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e o coração do homem. Deus sabe qual é a designação no seu coração. Você acha que você vai enganar Deus? Porque quando alguém te exorta, já chega no limite de falar coisas que está muito na cara, são coisas que, ou seja, está muito ali, está todo mundo vendo que é uma lambança, e você não consegue mudar, irmãos, é porque seu coração já está aliançado com o que não presta. Então a exortação do pai para com aqueles filhos não resolveu nada, porque Deus queria matar eles, porque eles não ouviam. Muitas pessoas chegavam, não faz isso não pega um sacrifício antes da hora não, tem que tirar a gordura. Chegava um moço, né, o servo dos possíveis sacerdotes, que já eram na verdade, falava, não, eles dizem que tem que pegar agora, mas esse sacrifício é para o nosso Senhor, depois eles podem comer o tanto que eles quisessem. Chegavam as mulheres que estavam ali, e a Bíblia fala num outro versículo, que eles também ficavam com as mulheres, pegavam e faziam coisas horrendas com as mulheres. O povo estava chorando e gritando, gente, faz alguma coisa. Só que como eles tinham autoridade, eles calavam a boca das pessoas com ameaças, e a lei dizia que eles eram sacerdotes, ninguém parava eles. Então, irmãos, agora, depois de negócio já complicado, não tinha como mais, eles já eram adultos, não tinha como mais reverter a situação, eles agora eram donos das suas próprias escolhas, então não tinha como Eli fazer mais nada. Eli chegou nele e fez uma consulta, olha, eu estou ouvindo falar, mas Eli não parou, porque Deus, o próprio Deus já queria matar eles. Você sabe por quê, irmãos? Falta de disciplina, falta de usar da autoridade da maneira certa. E a gente vê hoje quantos pais deixando os filhos fazer o que querem. Quantos pais a gente vê, às vezes a gente vê, meu Deus, líder aí, e a gente está falando, dando um toque, ó, chega um pastor e fala, ó, tem um negócio errado que esse filho seu aí, você não está vendo não? Pequenininho ainda, a gente está vendo, todo mundo está vendo um mau comportamento do filho. Mas chega o pastor que tem coragem de falar as coisas, porque ele carrega tudo, depois também ele que carrega as críticas, se dê certo, ele não é lembrado, se deu errado, a culpa é do pastor. Na igreja é assim, gente. Deu certo, foi, né, alguém, a sorte ou qualquer outra pessoa. Se deu errado, a culpa é do pastor. Então, deu errado, a gente está vendo. Olha seu filho, olha o comportamento, olha com quem está andando, olha esse telefone, olha, por que você não anda com teu filho? Por que você não carrega ele? Por que você não disciplina esse menino com vara? E que pastor que fala hoje, nossa, o pastor está a favor de o pai bater no filho e fazer, né, massacrar filho. E, gente, ninguém é a favor aqui de bater em crianças, pelo amor de Deus, nós somos contra isso. Bater em criança e esmurrar criança não é para fazer isso. Agora a criança deve ser disciplinada, e volta e meia precisa de uma vara na bundinha. Nós temos que ter coragem de falar o que a Bíblia fala, gente. Temos que ter coragem de viver o que a Bíblia nos ensina para protegermos a nossa geração. Qual é o mal de você chegar no seu filho e discipliná-lo? Com amor, você que ama, cuida. Só com a geração de hoje, não sei o que eu faço com meu filho mais, eu não consigo, meu filho está desobedecendo ainda. Sabe por que o seu filho está desobedecendo ainda? Porque a sua família não é a sua prioridade. Se fosse a sua prioridade, você não deixava eles andar, está indo para onde está indo. Se a sua família fosse prioridade, você ia olhar para os seus filhos e vai dizer assim, está errado, eu não aceito isso não, de jeito nenhum. Isaac, eu cito ele o tempo todo aqui, eu vou citar mais uma vez, aprontou, eu cito.
gente estava ontem na chácara, ali almoçando, e Isaac e Rebeca, brigando, os dois brigando. E brigando os dois. E eu, para com isso. E a pouquinho, de novo. Pai, olha o que Isaac está fazendo. E eu, para com isso. E eu tô lá, depois de almocei, né, gente? Depois do almoço, né, no sábado, né, gente? Uma semana cansativa, você quer descansar. Deitar na rede lá, naquela árvorezinha. Mãe mexendo minha cabeça, a mamãe mexendo a cabeça. É bom demais, tava dando aquele sossego. E Rebeca, pai, Isaac tá fazendo isso, Isaac. E eu já tinha falado para ele, porque vai dar ruim para você. E ele, quando é fé de novo, todo mundo sossegado, a mãe querendo dar uma cochilada, todo mundo quietinho. E ele lá, tio. Aí eu não aguentei não, irmão, você sabe que eu não aguento. Eu pulei da rede, fui lá, peguei uma mangueira e vá para a mangueira, eu ia descer a mangueirada nele. Eu ia na mangueira mesmo. Eu já apanhei de mangueira, eu sei que o negócio dói. Eu peguei a mangueira e falei, você vai me respeitar não? E fui, a mãe ainda não, mate mangueira não. Então tá bom, então, me dá essa sandália, por sua causa eu não vou ter de mangueira, dá uma sandália. Vira a bunda aí, rapaz. E tá. Vai parar ou não vai? Você não está me respeitando, rapaz. Você não está respeitando meu sossego, o sossego de sua mãe, o sossego de sua avó. Por que você não respeita o sossego? Nos respeite, rapaz. Pronto, acabou. Tem que ter ordem, irmãos. A questão dele não é a briguinha com a Rebeca, era desrespeitando o nosso sossego, nossa paz, tirando a nossa paz. E aí vou permitir isso, gente? Já que ele não quis ir pela palavra, vai pela dor. Doeu, mas obedeceu, acabou. E eu falo para ele, né? Ele fez 12 anos, terça-feira? Ele é 12 anos agora, pai. Agora que eu falei para ele, depois dos 12 anos, é a idade do governo, né? Ele achando que agora podia, né? Eu falei, não, meu filho, você está dentro de casa ainda. Peraí, não é assim não. Aqui quem manda é eu, meu filho. Não tem jeito não, meu filho. Aqui quem manda sou eu. Sossegou, ficou quietinho, acabou. Todo mundo foi dormir, de boa, tranquilo. E a paz voltou a reinar. Mas às vezes vejo o pai aí, para menino, vem menino fazendo, e menino mexendo, e menino aprontando. Você sabe por que eu fiz isso com ele? Porque a minha família é minha prioridade. A minha família é minha prioridade. Por que meus filhos estão aqui? Eles não têm dificuldade de estar aqui ministrando. Não é por obrigação, eles vêm por alegria, por amor, servindo. Rebeca tem célula, ela faz célula, ela cuida de vidas. Ministra louvor, Isaac também, ministra bateria. Ele vai para a escola de música dedicar com a música. Na escola, graças a Deus, são exemplares, boas notas. Dentro de casa não tem, às vezes tem esses negocinhos que eu chego junto, mas não tem comportamento que é visto pela idade que eles têm hoje. Na grande maioria dos adolescentes. Rebeca tem minha confiança, ela tem minha confiança, tem 15 anos, mas graças a Deus nunca teve um mau comportamento dizendo, a Rebeca mandou mensagem para a menininha ali. Rebeca está ficando, alguém está procurando Rebeca, até porque alguém, se for procurar Rebeca, vai ter que primeiro, não sei não, viu, tem que ser corajoso, né? Vai ter que ser corajoso. Mas, enfim, irmãos, queridos, não é brincadeira não. Se eu te falar para vocês aqui, pais, sua família tem que ser prioridade. Eu estava vendo um artigo esses dias para trás, vocês bem sabem como é que está a nação aí, como é que está a nossa cidade. Às vezes a gente ouve falar de crimes de pedofilia na cidade. Quem já ouviu falar de um crime de pedofilia? Né? A gente ouve falar num site de notícia, alguém foi preso por pedofilia e alguma coisa assim. A gente vê muito na internet o povo falar, combater a pedofilia, né? E tem que combater mesmo. Eu estava assistindo um dia um artigo de alguém que estava descrevendo a atitude de um pedófilo. Sabe qual é o alvo do pedófilo? Filhos que os pais não se importam com ele. Aqueles pais que deixam o filho, deixa o menino ir, fica com qualquer um, fica na rua, deixa dormir na casa da tia, do tio. Aquele pai que está com os olhos aqui, onde está o menino? Não deixo, não vai. Ele falou esse. Agora pai que, sabe? Pai que faz os filhos e agora quer deixar os filhos com os avós, com não sei quem, quer viajar, quer ficar sem filho, quer ir namorar e deixar os filhos. Gente, tudo há um tempo. E esse tempo agora, você que fez filho, é o seu filho do seu lado. Eu sou radical nisso, irmãos. Alguém falando assim, olha, porque vocês não largam deixar Isaac e Rebeca com ninguém, que exagero é esse? Precisar num caso extremo de saúde, tudo bem. Agora para viajar, para mim curtir, para mim em algum lugar, tá dando microfonia, mano. Para mim ir para algum lugar, meu irmão, não rola.
Filho tem que ser prioridade. Por isso os pedófilos iam atacando, porque os pais que largam os filhos de qualquer jeito, deixa com qualquer um. Aí depois a criança está lá abusada por um pedófilo, que pode ser um parente, um amigo, abusada, tocado, porque pais que não prestam conta, pais que não dão atenção para os filhos, está nem aí. Infelizmente tem muito isso. Tome a sua autoridade. Eu disse para meus filhos, eu falo para eles direto lá, eu falo, meu filho, eu tenho uma amizade com fulano, não quero essa amizade, não é para andar com essa pessoa. Pronto, irmãos, não é, e pronto, e parou. Não tem que ter negócio com sociedade, com aquilo que está errado. Queridos, nós temos o poder de fazer a diferença, de gerarmos jovens profetas, homens e mulheres de Deus, que não serão marcados por esse mundo, mas que serão marcados pela glória de Deus, aqui na igreja, aqui na obra do Senhor. Filhos que serão marcados pelo avivamento, e serão grandes avivalistas, homens e mulheres de Deus. Então você está aqui dentro, ouvindo esse teor de mensagem, vendo na sua liderança, por que você não tem uma posição firme? Envolva os seus filhos com as coisas do Senhor. Envolva os seus filhos com a glória de Deus. Às vezes tem pais aqui que tem coisas na igreja, tem eventos, está ofertando para os jovens, célula, encontros, retiros de jovens. Cadê seu filho? Não foi não, está para onde? Ficou na casa do tio, ficou na casa da avó. Mas é retiro, é o momento dele se envolver, se interagir, está lá. Ela foi. Gente, pelo amor de Deus, envolva seus filhos na obra de Deus. Eu me lembro um dia, né? Eu sempre cito eles, né? A gente tinha um evento aqui na rua, que a gente ia fazer com os jovens, sair aqui nesses bairros aqui, arrecadando algumas sacolas. Era um evento social que nós estávamos fazendo com a rede de jovens, 2h da tarde. Qual era o objetivo? Levar a juventude, andar com elas, fazer uma obra social. Era prevenção contra a dengue. E a gente saiu para dar uma volta nesse bairro aqui, que é o bairro da igreja, né? Dá um exemplo para a sociedade. Aí chamamos os jovens e tudo mais, e a Rebeca falou, não vou não. Mas por que, Rebeca? Não, só tá aqui para todo mundo, minha filha. Não, mas não vou não. Falei, não. Aí a mãe dela falou, você vai? Não vou não. E a mãe dela vestiu a camisa e falou assim, não, eu vou também, tu vai. Não vou não, mãe. Vai, tu vai. Aí saiu lá chorando, mas voltou alegre, sorrindo depois, porque depois andou com todo mundo, viu as discípulas dela indo, todo mundo fez. Glória a Deus, fazendo a obra de Deus. E muitos dizem assim, nossa, não podemos obrigar, né? Deixar eles se sentir. E a vontade da carne, muitas das vezes, é péssima, não é aprovada. Você é muito radical. Então tá bom então, irmãos. Daqui a um tempo a gente vai ver a diferença em radical e quem é parcial, né? Para você ver qual vai ser a diferença. Queridos, hoje, a posição é hoje. Toma uma atitude hoje. Faça algo hoje para você desfrutar de coisas boas no futuro. Um filho nunca deixará de ser filho, sempre estará ali ligado aos pais. Então faça os seus pais sorrirem. E hoje você que é pai, discipline o seu filho para que você tenha um futuro de sossego e paz. Senão você vai para a cova sofrendo, vendo um filho com mau comportamento dentro de casa, vendo um filho sofrer na vida, vendo um filho só fazer coisa errada na vida. Você tem que fazer hoje. Tem crente aqui hoje, gente? Tem crente entendendo a palavra? Eli não fez nada. Quando foi fazer, Ofni e Finéias falou assim, não, pai. Entrou aqui, saiu ali. E o próprio Deus já estava querendo exterminá-los. E por causa disso, irmãos, Eli, 40 anos de sacerdócio. Qual era a promessa de Deus? A promessa de Deus para Eli era a mesma que tinha sido feita para Arão. Porque Eli era neto de Arão, o sacerdote, irmão de Moisés. Eli, do filho de Arão e Tamar, que tinha obedecido a Deus quando os irmãos dele tinham oferecido sacrifícios, fogo estranho diante de Deus. E Tamar, não. E a bênção de Deus foi estabelecida, as promessas de Deus, que nunca faltaria descendentes de Arão no sacerdócio. E Eli agora estava ali como descendente do sacerdócio. E isso ia passar para Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Porém agora Deus chega e fala assim, opa, por causa do que vocês estão fazendo, por causa da desonra, eu não vou cumprir aquilo que eu falei. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque
aos que, longe de mim então as coisas, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Tem promessa na sua vida, irmão? Tem gente aí que Deus quer fazer algo extraordinário, um milagre está à porta, algo maravilhoso para acontecer, porém, irmão, tem gente flertando com a desonra, com a desobediência, e por isso não haverá milagre. Tem gente por aí que tem promessas na vida ministerial, na vida financeira, tem promessa de ter um negócio, tem gente por aí, promessa de ter uma família modelo, tem gente por aí, irmão, com promessa de ir para as nações, gente por aí com promessas, meus irmãos, na política, seja a área que Deus te chamou, mas por causa da desonra, Deus está dizendo, longe de mim cumprir o que eu falei para você, porque você me desprezou. Os filhos de Eli tinham sido colocados como um filho de Belial, aqueles que não se importavam mais com Deus. Deus prometeu prosperidade, prometeu, tem promessa, e você anda pelo caminho, perseverou. Deus te prometeu uma família, prometeu, mas que você está andando na santidade? Ah não, longe de mim cumprir o que eu te prometi, porque aos que me desprezam, diz o Senhor, serão desmerecidos. Aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eu pergunto a você, crente, você tem honrado ao Senhor? O que é honrar, irmãos? Honrar significa preferir, honrar significa, irmãos, reconhecer o peso da promessa, ou da pessoa que Deus colocou, da autoridade que Deus colocou. Honrar significa respeitar o que está diante de mim. Respeito significa eu tenho um limite. Eu posso ir até aqui, esse é o limite, eu não posso avançar sobre isso aqui. É manter-se em respeito. Isso é honrar. Deus está dizendo, eu vou honrar os que me honram e vou desprezar os que me desprezam. Não pense em você que está na igreja, você que recebeu promessa. Deus está dizendo, eu vou te dar filho, eu vou dar para você, abrir as portas, eu vou fazer quantas coisas. Irmãos, quantos aqui já receberam uma profecia, uma promessa? Levanta suas mãos para os céus. Você que já recebeu, ou você não recebeu promessa nenhuma, profecia nenhuma, porque essa casa é casa de profecia. Você que está aqui, nunca recebeu uma profecia, meu irmão, é porque os seus ouvidos estão tampados e o seu coração fechado. Porque se você estiver aqui, você com certeza, você recebeu uma promessa, e o Senhor quer fazer. Tem promessas que é só um milagre. Jesus é mestre em fazer milagre. Quem é que precisa de um milagre, irmãos? Fala sério, você precisa de um milagre? Precisa de um milagre, Thaísa? Agora que o milagre ia vir, você vai beber água? Anda, mano, desculpa. Então, quantos de nós precisam de um milagre? Estamos precisando. Eu preciso, gente. Eu falo, nós queremos que as coisas sejam bem rápidas na vida da gente. Tem coisa que a gente quer que aconteça rápido, e a gente está dizendo, eu preciso de um milagre, eu preciso, Senhor. É só um milagre. Mas tem gente que não acredita em milagre mais. Mas aqueles que acreditam, o milagre tem uma chave. O que é milagre? Aquilo que você não tem capacidade. Aquilo que a sua força, a sua condição, o seu vigor, a sua inteligência não é capaz de fazer por você. Milagre só Deus faz. Veja essa expressão de alguns médicos, quando acontece alguma coisa, ou quando eles vão dar um relato de um exame, ele fala, é só um milagre, e milagre é só Deus que faz. Nós não fazemos milagre, mas Deus faz. Então, irmãos, se você é alguém que precisa de milagre, qual é o nome do seu milagre? Você sabe? Fique de pé nessa noite, irmãos. Isso é muito sério. Essa palavra é muito séria. Qual é o nome do seu milagre? Qual é o nome do seu milagre? Ah, bispo, meu milagre é minha casa. Meu milagre é a cura do meu parente. Bispo, o milagre é a cura, minha cura física. Meu milagre é a conversão do meu cônjuge. Meu milagre é a conversão dos meus filhos. O meu milagre é minha empresa, o meu negócio. Meu milagre é eu crescer espiritualmente, me tornar um líder de avivamento, um homem e mulher de Deus. O meu milagre, a gente vai pensando, qual é o seu milagre, crente? Aqui é casa de oração, casa de profecia, é ambiente de nós unidos, ligarmos aos céus, aquilo que nós esperamos. Qual é o nome do seu milagre, Romário? Qual é o nome do seu milagre? Às vezes a gente está pedindo coisa que a gente não sabe nem o que quer. Bartimeu era cego, mas ele conseguiu ver Jesus antes de ser curado. Lembra que Jesus ia passando, ele, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, mas ele era cego, e ele via Jesus passando, ele sentia, ali está o filho de Davi, ele vai ter compaixão de mim. Está prestando atenção, crente?
Nós estamos precisando de milagre, estamos tratando milagre de qualquer jeito, sem importância. Tem gente que precisa de um milagre na vida financeira urgente, porque é só o milagre para mudar a situação, mas não leva a sério. Bartimeu levava a sério. Ele ficava nas encruzilhadas gritando. Aquela mulher do fluxo de sangue levou a sério o milagre dela. Ela estava dizendo: é um milagre, eu preciso de um milagre. Aquela mulher, ela foi e venceu a multidão, venceu o preconceito, venceu o medo e tocou na hora de Jesus. Mas ela perseverou durante 12 anos, dizendo: o meu milagre é a minha saúde, que esse sangue seja estancado. Qual é o seu milagre? Você crê ainda? Você tem fé ainda? Você espera que Deus faça alguma coisa ainda? Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, diga assim: a mim, Senhor, a chama de um milagre outra vez. Diga assim: Senhor, fale mais alto, igreja. Diga: Senhor, eu preciso. Senhor, eu espero. Diga: Senhor, eu creio. O Senhor tem o poder de fazer nova todas as coisas, reacender a chama, reacender o vigor, a fé, a coragem, a disposição. O Senhor tem poder de fazer algo maravilhoso, porque é isso que Ele tem para aqueles que nele esperam. Uma igreja viva, porque a palavra é viva. Uma igreja eficaz, porque a palavra é eficaz. Uma igreja santa, porque Ele é santo. Uma igreja que lidera, porque Ele é líder, porque Ele é Pai. Em nome de Jesus. Preciso de um milagre. Precisamos de um milagre em nossa cidade, no nosso Brasil. É só um milagre para o Brasil ser redimido. Senhor, é só um milagre para que os homens maus sejam tirados da nação. Senhor, é só um milagre para que a nossa cidade seja transformada e ganha pelo Evangelho. Senhor, faz um milagre no Brasil. Faz um milagre em Buritis. Faz um milagre em nossa igreja. Faz um milagre. A família precisa de um milagre, Senhor. Pessoas precisam se converter, precisam perdoar, precisam prosperar e ter vida. Levanta aqueles que estão enfermos, doentes, cancerígenos. Move a minha, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. Leão de uma leoa. A fé inteligente, a fé que não está engavetada, a fé que não está vivendo distrações. Não se deixe ser distraído, irmãos. Viva no descanso que Deus tem para você. Viva na palavra que é viva e eficaz que Deus tem para você. Cuidado com as distrações, porque o mesmo Deus, segundo a Bíblia, que operava ontem, é o mesmo Deus que opera hoje e vai continuar operando sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não se distrair, não se acostumar com aquilo que não presta, não se acostume com o mau cheiro, não se acostume com aquilo que é ruim. Em nome de Jesus. Sente um pouquinho ainda. Veja bem, irmãos, nós precisamos reacender a chama de um milagre. Talvez você não precise de um milagre, mas tem pessoas chorando perto de você precisando de um milagre. Irmãos, tem coisas que quando eu vou orar para alguém que às vezes está doente, com um decreto de morte ali já estabelecido, meu Deus, eu saio dali: Senhor, faz um milagre, meu Deus. Um coração, né, realmente quebrantado e esperando que aquelas pessoas sejam curadas. Mas a chave do milagre é a honra. O que é honra? Honra é preferir, é reconhecer o peso, é reconhecer a autoridade. Honra é respeitar, é sujeitar. Veja bem, irmãos, Marcos capítulo 6 diz assim, verso 1: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí o verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E agora não se maravilhavam mais,
escandalizavam-se nele. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, tem honra. Todo profeta deve ser respeitado, e ele realmente é respeitado. Porém, Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Tudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja bem, irmãos, Jesus nasceu ali em Nazaré, foi para o Egito, depois morou ali em outros lugares, mas Jesus decidiu voltar na terra onde ele nasceu. Em Nazaré, Jesus falou: eu vou voltar lá. Eu estou aqui falando com minhas palavras, né? Tem pessoas que eu conheço lá que precisam de milagres. E você sabe que Jesus, a Bíblia não relata os passos de Jesus quando ele é criança, só algumas passagens, como ele ensinando no templo, como ele fugindo, os pais dele levando ele para o Egito, mas não fala detalhadamente os milagres que Jesus fez, de curas, não relata, né? Relata ali para cima dos 12 anos, onde ele estava já ensinando no templo e tal. E Jesus agora decide voltar em Nazaré, onde ele nasceu. Jesus chega lá agora e dizendo, conhecendo muitas pessoas, primeira coisa que ele sempre fazia, Jesus ensinava. Jesus fez muitos milagres? Fez, irmãos, mas ele ensinou muito mais do que fez milagres. O ministério de Jesus é assim, 80% ensino, 20% milagres. Porque Jesus queria mudar a mentalidade das pessoas, o coração das pessoas, mudar o destino dela. É só o ensino que promove isso. O milagre você tem, carrega, glória a Deus, mas você foi curado fisicamente, glória a Deus, mas um dia você não é perecível, você não é alguém que é imortal, você vai morrer, não tem jeito. Mas quando você é ensinado, o ensino liberta, transforma e sara, amém? Então Jesus ensinava muito mais. E Jesus foi fazer o que primeiro lá? Eu vou ensinar o meu povo, meus vizinhos. Vou lá na casa da irmã Joana tomar um café com ela. Vou lá na casa, Jesus voltou lá com seus discípulos. Aquele povo que andava atrás de Jesus querendo um milagre. Aquele povo que andava atrás de Jesus, adorando Jesus. As mulheres que estavam lhe servindo a Jesus. Quando eles viram Jesus falando, se maravilhavam. Peraí, que palavra maravilhosa é essa? Que inteligência, que capacidade. Olha quantas pessoas que ele carrega com ele. Que homem extraordinário. Mas gritou um outro lá, mas peraí, esse não é o filho de Maria? A gente viu ele crescer aqui, pregando bonito, mas a gente vê as irmãs dele moram aqui com a gente até hoje. Não vai fazer muita coisa não. E Jesus, ao ouvir isso, irmãos, Jesus falou assim: olha, gente, eu vim aqui para transformar esse lugar. Eu vim aqui para mudar a atmosfera desse lugar. E eles escandalizavam, porque viam o nível de palavra que Jesus tinha. Porém, irmãos, esse aqui é o filho da Maria. Desprezavam Jesus. E por causa do desprezo, o verso 5 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus queria fazer. Jesus voltou lá na sua terra. Irmãos, eu fiquei um tempo fora de Buritis aqui. Meu Deus, quando eu vinha em Buritis aqui, quando eu era jovem ainda morava fora, quando eu vinha aqui, meu Deus, como eu gosto desse lugar, dessa terra. Quando eu mudei daqui em Buritis, o coração foi triste. Quando eu voltei, como eu alegrei. Voltar para minha terra. Jorge, quando fala da Paraíba para ele chega e chora. Verônica, que saiu lá do Recife, ainda novinha, quando fala do Recife, nós fomos um tempo atrás aí, chegamos lá, entramos lá no Mercadão, ela começou a sair água do olho. Nossa, esse lugar aqui eu vinha tomar suco, comer um pão aqui, esse lugar eu vinha lanchar, comprar as coisas aqui. Olha, é minha terra. Ou seja, a terra é lugar da honra, é lugar da bênção. Ninguém esquece, todos nós amamos o lugar onde nós moramos, nascemos e vivemos por algum tempo. Eu me lembro, quem morou na fazenda sempre gosta de fazenda, numa chácara, gente? Porque é gostoso, nós nascemos na fazenda. Olha como é bom dormir na roça, é maravilhoso. Então todo mundo gosta. Jesus queria voltar ali para fazer milagres na terra dele. Ele conhecia aquele povo, os vizinhos, sabia do sofrimento, mas foi desprezado. Por causa do desprezo foi impedido de fazer milagres. Ele queria fazer milagres. Veja bem, Jesus queria, a vontade, ele queria, mas a desonra impediu que ele fizesse milagres. Ele foi impedido, tanto que ele curou algumas pessoas, como o texto diz aqui, olha, e não curou poucos enfermos, poucos, fazendo o quê? Impondo as mãos.
Eu até disse hoje pela manhã aqui, Jesus teve que fazer batalha espiritual, Jesus teve que fazer campanha, Jesus teve que subir um monte não sei quantas vezes, impor as mãos na cabeça, cura Senhor. Jesus não precisava disso, gente. Jesus, onde ele passava, as pessoas eram curadas, a sombra de Jesus curava as pessoas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou na orla dele, foi curada. Jesus não precisava fazer, mas lá em Nazaré ele precisou fazer para curar umas poucas pessoas. Você sabe o que significa isso? Desonra, desprezo, descrédito. Quantos crentes não estão assim? A gente acha que a história é só lá atrás, mas quantas pessoas estão desprezando o chamado? Quantas pessoas que agora, né, Deus levantou, Deus fez, Deus deu, e agora ela só quer as coisas desse mundo, não quer mais Deus, não quer ter aliança. Quantas pessoas que Deus colocou pessoas na vida dela e por algum tempo aquelas pessoas foram importantes e agora elas desprezam aquelas pessoas. Quantos maridos desprezando suas esposas que um dia ele disse que amava? Quantos colaboradores, irmãos, dando prejuízo para os seus chefes porque já acostumou com o trabalho e agora já tem um trabalho nas mãos, e agora, não está nem aí para mais nada. Antes de ter o trabalho, o sonho dele era entrar naquela empresa. Depois que entrou, começou a desonrar. A desonra é terrível. Quantas ovelhas que desonram seus pastores, desonram a sua liderança, e acha que não dá nada não, é amigo dos inimigos da cruz, se associa para falar mal, para levantar a palavra, para dizer mal, para proferir mal sobre aquilo que está sendo feito de bom na vida delas, e eles esperam que Deus vai fazer alguma coisa, quebrando um princípio muito importante, que é o princípio da honra. A honra é a chave do milagre. Quer ver as pessoas sendo transformadas? Quer ver se a cidade você ganha para Jesus? Seja um com a sua igreja. Por que eu dei a palavra semana passada aqui dizendo, gente, tem opções. Gente, se você não der crédito, se você não acreditar que Deus é que estabeleceu a mim como pastor dessa igreja. Deus não me deu essa igreja, Deus me deu para a igreja. E aqui não é sinônimo de ser um ser somente espiritual, não. Mas é o respeito que deve ser dado por aquele que está sendo ministrando a minha vida. Alguém que tem autoridade de me pastorear, de liberar decretos, profecias, palavras, exortações e coisas semelhantes. Tem muitas pessoas que o milagre está à porta, mas ainda não entrou porque falta honra. E Deus está dizendo, eu tenho promessas, eu quero fazer, mas por causa da desonra, longe de mim realizar tal coisa. Aí vê-se um povo murcho, um povo fraco, um povo longe, um povo que não acredita mais em milagres, porque cada vez mais vai se esfriando, não vê, flerta com o mal, flerta com a desonra. Lembra Ofni e Finéias? Eli exortou eles, porém nada aconteceu, porque Deus já queria matá-los. Deus quer dar vida para você, irmão. A honra é a chave do milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Quem você honra? Quem você tem dado a verdadeira honra? Quem de fato tem acesso ao seu coração? Se o Senhor tem o seu coração, Ele tem você todo. E você terá à sua disposição tudo aquilo que o Senhor tem para você e sua casa. A chave do milagre é a honra. Onde Jesus passava e que Ele era honrado, muitos milagres eram feitos. Onde Jesus passava, onde não havia honra, milagre não era feito. Essa igreja, se não houver honra entre os irmãos, se não houver honra dessa igreja para com Deus, se não houver honra dessa liderança para com o rebanho, com a liderança, se não houver unidade, irmãos, logo mais milagre não é visto. Logo mais conquistas não são vistas. Mas se você é alguém que sonha, espera que Deus faça um milagre, honre, persevere. Tem pessoas que começou ali a caminhar direitinho na igreja, fazer as coisas certinho, chegou até certo ponto, parou, desistiu. Como que as promessas vai cumprir na vida dela? Tem pessoas que começou, não, eu sou fiel a Deus, nos meus negócios, na minha vida financeira, eu sou fiel a Deus, começou a ser dizimista, a ser fiel, daqui a pouquinho veio Mamon, enganou ela parou. Como vai ser cumpridas as promessas de Deus? Tem pessoas que levavam a sério a vida com Deus, oração, Bíblia, jejum, palavra, daqui a pouquinho parou. Como que você vai ser alguém que consegue discernir as coisas de Deus? Aqueles que me honram serão honrados, os que me desonram serão desprezados. Eu quero dizer para você que Jesus tem vontade de fazer milagre
na sua vida, na sua casa, na sua família, permita que Ele faça, porque pode ser que Ele está impedido de fazer, porque não há honra. Mas se você honrar, nada poderá impedir da ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Jesus queria fazer milagres em Nazaré. Foi impedido porque havia desonra. O que é desonra, irmãos? Você ir contrário às suas alianças. Você desrespeitar as suas alianças. O que é desonra, meus irmãos? É você não se importar mais com Deus. Os filhos de Eli já não se importava mais com Deus. Já não se importava mais com o temor. Já não se importava mais com lealdade, com fidelidade, compromisso com Deus. Quanto mais lealdade, quanto mais fidelidade, mais liberdade. Amém, povo de Deus? Levanta as suas mãos para o céu, sua mão direita para os céus. Senhor Deus, restaura o princípio da honra no meio do teu povo. O princípio da lealdade, da fidelidade, da comunhão, Senhor. Do temor. Que a tua igreja se levante como se importa com a glória. Que se importa, meu Deus, com a palavra que eles carregam. Que se importa, meu Deus, com a família. Que se importa, meu Deus, com a santidade. Que leva a sério o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, meu Deus. Mas uma vida de relacionamento com o Senhor é uma vida de, meu Deus, de comunhão e também de galardão. O Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o importa é que aqueles que se aproximam crê que existe e que Ele é galardoador. Então, quanto mais você apresenta diante de Deus, quanto mais você se submete a Deus, mais recompensa, mais recompensa, mais recompensa, mais recompensa. Quanto mais você se aproxima, mais recompensa, mais recompensas. Vamos, mais recompensa. Quanto mais você se aproxima, mais recompensa. Quanto mais você desobedece, a recompensa é a morte. Quanto mais morte, quanto mais desonra, mais enfraquecido. Quanto mais desonra, mais você não vai conseguir sentir o mau cheiro. Há um mau cheiro, mas você já se acostumou com ele. Mais desonra, mais mau cheiro. Peça ao Senhor para restaurar o princípio da honra. Comece a honrar, irmão, a sua vida diante de Deus. Você e Deus. Comece a honrar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Honre ao Senhor. É o primeiro mandamento. Honrar ao Senhor acima de tudo. Honrar Ele é reconhecer quem Ele é. O peso dEle. Honrá-lo, respeitar a palavra dEle. Comece honrando. Honra, filho, o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento por promessa. Eu mando você obedecer e eu estabeleço as promessas. Qual a promessa da honra de um filho para o... Quando honra, você vive bem e os seus dias na face da terra são prolongados. Você vai viver bem. Filhos dessa geração, filhos desse ministério vão viver bem. Ocuparão os melhores espaços na sociedade. Terão as melhores famílias. Serão os mais prósperos dessa cidade. Serão os cabeças dessa cidade. Porque estão debaixo dessa unção de honra. Os pais que honram seus filhos, honram disciplina, honram o cuidado, não perderão seus filhos para o mundo. Honre a sua autoridade. Honre a sua autoridade e diga: você não vai, você não faz. Mas a autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada pelo aquilo que você faz. Você tenta impor uma autoridade sem viver o que você fala, você é desrespeitado por você mesmo. Não adianta querer impor aquilo que você não vive. É hora, irmãos, de os verdadeiros homens, não os machos, mas os homens de verdade, honrar a palavra de Deus que diz que você seria o cabeça do lar, ser de fato o supridor, o mantenedor, o cuidador, aquele que dará destino, governo, cuidados. Esse é o papel do homem, do líder, do cabeça, do governo. Honre isso. Honre a sua casa, a sua esposa. Honrar é reconhecer o que significa o casamento, o matrimônio, a importância que você tem para a sua família. Honre isso. A esposa deve honrar os filhos que Deus deu, o marido que Deus deu.
a casa que Deus tem dado. Meus irmãos, a desonra tem entrado nos lares com desrespeito, com infidelidade, com traição, com mentira, com engano. Meu Deus, livre isso do teu povo. Você não pode ser sócio disso, crente. Crente, honre o seu trabalho, sua empresa, aquele que deu um trabalho para você ganhar o seu pão com fidelidade, com lealdade, com honestidade. O trabalho é ruim, mas esse é o trabalho, honre ele. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Pare de murmurar: eu não aguento mais esse trabalho, não aguento mais esse patrão. Você deve honrar o seu patrão. Honre o seu patrão, o seu chefe. Peça a Deus para prosperar mais ele. Quanto mais próximo do seu patrão for, você também será. Honre, você que é chefe, os seus subordinados. Trata eles com honra. Trata eles com justiça, seja justo. Deus odeia a balança enganosa, a balança que mente, a balança que privilegia. A balança tem que ser fiel. Honre os seus colaboradores, seja justo no que você tem que pagar para eles. Para de explorar as pessoas, seja justo com elas. Meu Deus, irmãos, seja justo. Honre a empresa que Deus te deu. Você que é empresário, por que você está desanimado, desistido? Por que você está reclamando de ser patrão? Por que você já não honra mais? Por que você não chama Deus para dentro da sua empresa? Por que você não leva seu pastor para ir lá orar, ungir, profetizar, a gritar aos céus lá dentro da sua empresa? Por que você esqueceu da honra? Crente, por que você deixou de ser crente de verdade? Por que você colocou a mão no arado e agora está olhando para trás? Desistiu do chamado, desistiu da unção. Tem pessoas que Deus deu uma unção poderosa, e Deus me falou tão forte esses dias para trás, irmãos. Eu indo para alguns lugares, de repente vê aquela maresia do inferno querendo alcançar o coração da gente. E, às vezes você é muito maltratado, às vezes as pessoas não te reconhecem, e vê aquela voz do inferno. E eu comecei a ficar mal, angustiado com aquela voz. O dia começou a ficar ruim, triste, aquele peso dentro de mim, falando: meu Deus, a gente realmente... Eu comecei a concordar com aquela mentira. E aí me isolei, assim, fui para um lugar sozinho, ficar sozinho. E comecei a me entristecer, gente. Não vale a pena não. E aquelas coisas do inferno. Aí à tarde eu falei assim: mas vou para o meu lugar da oração. Vim para a igreja aqui orar. Cheguei aqui na igreja, comecei a orar e falar com Deus para mim assim: eu te dei uma unção. A unção vai diante de você. Respeite a unção que eu te dei. Não é sobre o seu nome, é sobre a unção que eu coloquei na sua vida. Não precisa querer te respeitar, vão respeitar a minha unção. Vá, que a minha unção vai na sua frente. Gente, eu vi isso tão claro dentro de mim. Deus, não despreze profecias. Por isso, irmãos, em todas as vezes que o diabo quiser alcançar seu coração com uma crise, vá para o seu quarto, vá para o lugarzinho da oração, fale com o Pai, que a verdade vai ser estabelecida. Ele diz: vai, a sua unção vai na frente. A unção que eu te dei vai na frente. Só caminhe na verdade, na integridade, na lealdade e na simplicidade. Pode continuar sendo simples, não tem problema não. Continua sendo simples. A minha unção vai diante de você, mudando, curando as pessoas, transformando as pessoas e estabelecendo o meu reino. E é isso, gente. É isso que eu faço. E Deus fará grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus. A honra é a chave do milagre. Quem aqui precisa de um milagre? Eu preciso, irmãos. Preciso tanto te... Eu preciso. Comece a honrar a palavra. Comece a honrar de verdade seus filhos, sua casa, seus pais, os seus negócios, sua vida com Deus. Comece a honrar de verdade. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Esposas aí, o marido ainda não é crente, honre a sua santidade e a porta será aberta do milagre. E ele vai se converter em nome de Jesus. Solteiro, honre a santidade, honre o seu corpo. Você honrar o seu corpo, não se permitindo que o seu corpo seja destruído. Deus te dará alguém muito especial para zelar do teu corpo também, da sua vida e de todas as demais coisas. A chave do milagre é a honra. Quer ver Deus agindo de uma forma sobrenatural? Honre. Quer ver Deus te usando de uma forma sobrenatural? Honre a palavra, medite na palavra, ore, se santifique. Deus vai fazer algo maravilhoso, amém? Glória a Deus.